a conjunção de fatores que tornam a continuidade inviável, tanto para o jogador quanto para o clube. Rafael foi peça fundamental em um dos momentos mais críticos da história recente do Cruzeiro, o acesso à Série A. Contudo, o que começou como uma história de esperança e renovação logo se transformou em um caminho repleto de obstáculos. Ao longo de 2024, o goleiro enfrentou um volume crescente de cobranças, e sua performance dentro de campo passou a ser questionada. A pressão da torcida foi implacável, especialmente após atuações que não atenderam às expectativas em jogos decisivos. Foi o início de um desgaste que culminou no pedido de rescisão contratual. A relação de Rafael com o Cruzeiro sofreu abalos ainda maiores durante sua passagem por empréstimo ao Grêmio. O goleiro não conseguiu se firmar no clube gaúcho, atuando em poucas partidas e sem o brilho necessário para atrair interesse na sua permanência. Com a volta ao Cruzeiro, ficou evidente que não havia mais espaço para ele nos planos de Fernando Diniz, um técnico conhecido por valorizar consistência e confiança, especialmente em uma posição tão crucial quanto a de goleiro. Por outro lado, a saída de Rafael abre espaço para uma nova fase no setor de goleiros do Cruzeiro. A confiança de Fernando Diniz em jovens promissores como Léo Aragão e Otávio, além da permanência do titular absoluto Cássio, demonstra que o clube está disposto a apostar em renovação e estabilidade para essa posição. Essa transição marca não apenas uma mudança no elenco, mas um sinal de que o Cruzeiro busca virar a página e escrever um capítulo diferente em sua história. Mas, enquanto o destino de Rafael Cabral parece se distanciar da Raposa, outro nome ressurge para aquecer o coração da nação azul: Georgian de Arrascaeta. A declaração recente do jogador sobre o desejo de encerrar sua carreira no Cruzeiro trouxe um misto de nostalgia e esperança para a torcida celeste. O meia uruguaio, que deixou um legado marcante em sua passagem pelo clube, reafirmou seu carinho pela equipe que o projetou para o estrelato no futebol brasileiro e internacional. Essa revelação, feita em uma entrevista que rapidamente viralizou, reacendeu sonhos que pareciam adormecidos. Para os torcedores, Arrascaeta representa muito mais do que um jogador talentoso. Ele é um símbolo de um período de glórias e conquistas. Sua habilidade de decidir jogos, somada à sua visão de jogo e capacidade de liderança, tornaram-no uma peça indispensável no Cruzeiro durante os anos em que vestiu a camisa celeste. Agora, com a possibilidade de um retorno no futuro, a torcida se enche de expectativas, sonhando com o impacto que sua presença poderia ter na reconstrução do clube. Fernando Diniz, ao ser questionado sobre o assunto, não escondeu sua admiração pelo talento e pela história de Georgian de Arrascaeta. Em suas palavras, ficou evidente que o técnico vê o uruguaio como um jogador diferenciado, capaz de transformar a dinâmica de uma equipe. Para Diniz, Arrascaeta não é apenas um meia habilidoso, mas uma peça rara que alia técnica refinada, visão de jogo apurada e uma capacidade única de decidir partidas nos momentos mais cruciais. Esse conjunto de atributos, segundo ele, é algo que qualquer treinador sonha em ter à disposição, especialmente em um projeto tão ambicioso quanto o do Cruzeiro. Além de elogiar as qualidades técnicas do jogador, Diniz ressaltou o impacto que Arrascaeta poderia ter no ambiente do clube. A figura do uruguaio transcende o campo, servindo como um símbolo de esperança e renovação para a torcida e para o elenco. Sua chegada, de acordo com o técnico, seria um fator motivacional imenso, especialmente para os jovens jogadores que crescem ouvindo histórias sobre os grandes momentos do Cruzeiro. A presença de um ídolo como Arrascaeta poderia inspirar os atletas mais novos a se dedicarem ainda mais e a entenderem o peso de vestir a camisa celeste. No entanto, Diniz também demonstrou seriedade e realismo ao abordar os desafios envolvidos em uma negociação dessa magnitude. Ele reconheceu que a situação contratual de Arrascaeta com o Flamengo é um obstáculo considerável. O meia uruguaio tem vínculo com o clube carioca até 2026, e sua importância no elenco rubro-negro é indiscutível, o que certamente elevaria o custo de qualquer operação para tirá-lo de lá. Além disso, há a questão de competir com clubes que possuem maior poder de investimento no mercado, algo que o Cruzeiro ainda está equilibrando em seu processo de reestruturação. Outro ponto que Diniz fez questão de destacar foi a situação financeira atual do Cruzeiro. Embora o clube esteja em um processo de recuperação e fortalecimento sob a gestão da SAF, liderada por Pedro Lourenço, ele sabe que é necessário cautela nas movimentações. Investimentos significativos em um jogador como Arrascaeta exigem um planejamento cuidadoso, não apenas para evitar desequilíbrios financeiros, mas também para garantir que outros setores da equipe não sejam negligenciados. A prioridade é construir um time competitivo de forma sustentável. Mesmo assim, Fernando Diniz não descartou a possibilidade de que essa contratação possa acontecer no futuro. Para ele, a vontade de Arrascaeta de retornar ao Cruzeiro é um trunfo que não pode ser ignorado. Esse desejo, combinado com a relação emocional que o jogador mantém com o clube, pode abrir portas e facilitar as negociações em algum momento.
Diniz afirmou que, se houvesse uma oportunidade real de trazer o uruguaio de volta, ele estaria mais do que disposto a recebê-lo de braços abertos, integrando-o ao elenco e moldando um time que pudesse explorar ao máximo suas habilidades extraordinárias. Apesar dos desafios, o próprio desejo de Arrascaeta em voltar ao Cruzeiro oferece uma luz no fim do túnel. Essa vontade mútua pode ser um fator decisivo no futuro, e a torcida já começou a imaginar o impacto que ele poderia causar em um Mineirão lotado, vestindo novamente o manto celeste. Para o Cruzeiro, seria mais do que uma contratação, seria um sinal de que o clube está de volta à disputa pelos grandes nomes do futebol brasileiro. Enquanto Rafael Cabral se despede, Arrascaeta pode simbolizar o recomeço que o clube tanto busca. Entre saídas e possibilidades de retornos, o Cruzeiro segue sua caminhada com a determinação de honrar sua história e reconquistar seu lugar de destaque no cenário do futebol. E você, torcedor, o que pensa sobre essas mudanças? Rafael Cabral já fez o suficiente pelo Cruzeiro, ou ainda poderia contribuir mais? E quanto a Arrascaeta, acredita que esse sonho pode realmente se tornar realidade? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada pelo sucesso da Raposa.